Um homem senta-se sozinho em um banco do parque, chorando após assinar os papéis do divórcio. Ele perdeu a esposa por ser viciado em trabalho e nunca ter tempo para a família que ela tanto sonhava ter. Nesse momento de desespero absoluto, uma pequena mendiga de 6 anos se aproxima e sussurra: "Tio, não precisa chorar. Você quer brincar comigo?" Ela estende sua pequena mão suja e o puxa para o parquinho. Mas ela não sabia que ele era um milionário. O que ele faz em seguida deixa todos em choque no local. A tarde cinzenta de outono carregava consigo o peso de uma vida inteira de arrependimentos. Roberto Mendes, um dos homens mais ricos da cidade, permanecia sentado no banco do Parque Trianon, completamente alheio ao movimento ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto segurava os papéis do divórcio que acabara de assinar no cartório. Documentos que selavam oficialmente o fim de 23 anos de casamento. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ele se importasse com quem pudesse vê-lo naquele estado. Pela primeira vez em décadas, Roberto não se preocupava com sua imagem pública ou com o que os outros pensariam. A dor era tão intensa que atravessava todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos para proteger suas emoções. O cheiro de terra molhada invadia suas narinas, misturando-se com o ar frio que anunciava a chegada do inverno. Ao longe, o som de crianças brincando ecoava como uma lembrança cruel de tudo que ele havia perdido. Helena sempre sonhara em ter filhos, mas ele sempre encontrava desculpas para adiar esse sonho. Primeiro, precisava expandir os negócios. Depois, fechar mais alguns contratos importantes. Sempre havia algo mais urgente que construir uma família. Roberto fechou os olhos e tentou se lembrar da última vez que havia realmente olhado para Helena. Não apenas como a esposa que estava sempre ali quando ele chegava em casa, mas como a mulher por quem se apaixonara na faculdade. Ela costumava sorrir com uma luz nos olhos que o fazia esquecer todos os problemas do mundo. Quando foi que essa luz se apagou? Quando foi que ela parou de sorrir para ele? A resposta era dolorosa demais para enfrentar. Helena havia desistido dele muito antes de pedir o divórcio. Ela havia se tornado uma sombra em sua própria casa, caminhando silenciosamente pelos corredores da mansão enquanto ele permanecia trancado no escritório, atendendo ligações e revisando relatórios até altas horas da madrugada. Um movimento suave ao seu lado o fez abrir os olhos. Uma menina pequena, de não mais que 6 anos, estava parada diante dele. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, seus cabelos desalinhados pelo vento, mas seus olhos brilhavam com uma curiosidade infantil que contrastava com a tristeza que Roberto sentia emanar de seu próprio ser. "Tio, não precisa chorar. Você quer brincar comigo?" A voz dela era suave como uma brisa, carregada de uma inocência que Roberto havia esquecido que existia no mundo. Roberto ficou imóvel, sem saber como responder. Quando foi a última vez que alguém havia se oferecido para consolá-lo? Quando foi a última vez que alguém havia se importado com seus sentimentos? A pergunta simples da menina tinha um poder devastador, tocando em uma ferida que ele nem sabia que existia. Roberto tentou falar, mas as palavras não saíam. A menina inclinou a cabeça para o lado, como um passarinho curioso, e estendeu sua pequena mão suja em sua direção. "Meu nome é Sofia. Qual é o seu nome?" "Tio!" Roberto olhou para a mão estendida e sentiu algo se mover dentro do peito, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que havia esquecido como era. Lentamente, ele estendeu sua própria mão e tocou os dedos pequenos e frios da menina. "Roberto", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Sofia sorriu, e naquele sorriso, Roberto viu algo que havia perdido há muito tempo: esperança. Ela puxou sua mão gentilmente, convidando-o a se levantar do banco. "Vem, Roberto, eu conheço um lugar onde a gente pode brincar."
Roberto hesitou por um momento, olhando ao redor para ver se alguém estava observando. Então, por uma razão que não conseguia explicar, ele se levantou e permitiu que uma menina desconhecida o guiasse para longe de sua dor, sem saber que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Sofia guiou Roberto até o parquinho, suas pequenas pernas saltitando com uma energia contagiante que contrastava com o peso que ele carregava no peito. Outras crianças brincavam nos balanços e escorregadores, suas risadas ecoando pelo ar frio da tarde como pequenos sinos de alegria. "Você já brincou de esconde-esconde?" Sofia perguntou, parando próximo a uma figueira imensa, cujos galhos se estendiam como braços protetores sobre uma pequena área gramada. Roberto franziu a testa, tentando se lembrar. Havia brincado quando criança? Devia ter brincado, mas as memórias pareciam enterradas sob camadas de planilhas, reuniões e estratégias empresariais. Sua infância parecia ter sido devorada por décadas de ambição desenfreada. "Faz muito tempo", ele admitiu, sentindo-se estranhamente vulnerável diante da pergunta inocente de uma criança. Sofia bateu palmas, como se tivesse acabado de receber o melhor presente do mundo. "Então eu vou te ensinar. É muito fácil. Você fecha os olhos e conta até 10, e eu me escondo. Depois você tenta me achar." Antes que Roberto pudesse protestar ou questionar a sanidade de estar ali, no parque público, prestes a brincar com uma criança desconhecida, Sofia já havia corrido para se esconder atrás de um arbusto próximo. Suas pequenas sapatilhas gastas mal faziam ruído contra o chão coberto de folhas secas. "Pode começar a contar!" ela gritou, sua voz abafada pela vegetação. Roberto ficou parado por um momento, sentindo-se completamente fora de lugar. Ele usava um terno de quase R$10.000, sapatos de couro italiano e um relógio que custava mais que um carro popular. O que estava fazendo ali? Mas quando olhou ao redor e viu outras crianças observando-o com curiosidade, algo dentro dele cedeu. 1, 2, 3. Ele começou a contar, fechando os olhos como Sofia havia instruído. Enquanto contava, Roberto se deu conta de que não conseguia se lembrar da última vez que havia fechado os olhos sem pensar em problemas, lucros ou responsabilidades. Por alguns segundos preciosos, sua mente estava completamente vazia, focada apenas na contagem simples e na antecipação de encontrar uma menina escondida. 10, lá vou eu, ele anunciou, abrindo os olhos. Sofia não estava muito bem escondida. Seus pés pequenos apareciam por baixo do arbusto, e ela fazia ruídos enquanto tentava se manter imóvel. Roberto caminhou lentamente até ela, fingindo procurar em outros lugares primeiro. "Onde será que a Sofia está?" Ele murmurou alto o suficiente para ela ouvir. "Será que está atrás desta árvore?" "Não." "Será que está no balanço?" "Também não." Ele podia ouvir pequenas risadinhas abafadas vindo do arbusto. Finalmente, caminhou até lá e afastou gentilmente alguns galhos. "Achei você!" Sofia saltou de seu esconderijo com um sorriso radiante que iluminou seu rosto sujo. "Agora é minha vez de procurar." Eles continuaram brincando por quase uma hora. Roberto se encontrou correndo pelo parque, escondendo-se atrás de árvores e bancos, rindo de uma forma que não fazia há décadas. Cada vez que Sofia o encontrava, ela comemorava como se tivesse descoberto um tesouro. Durante uma das rodadas, enquanto estava escondido atrás de uma lixeira, Roberto notou que alguns passantes haviam parado para observar a cena. Reconheceu o olhar de surpresa em seus rostos. Afinal, ele era uma figura conhecida na cidade. Roberto Mendes, o magnata do setor imobiliário, brincando no parque como uma criança. Por um momento, o velho Roberto quase emergiu, preocupado com a reputação e com o que as pessoas pensariam. Mas então, Sofia o encontrou novamente, e sua alegria genuína varreu qualquer preocupação que ele pudesse ter. Você é muito bom de se esconder, ela disse, segurando sua mão. Quer brincar de outra coisa?
Roberto olhou para aquela menina pequena, com suas roupas remendadas e seu sorriso perfeito, e sentiu algo que havia esquecido completamente. O desejo de proteger alguém apenas porque ela merecia ser protegida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se misturavam com as nuvens cinzentas da tarde. Roberto e Sofia haviam brincado de várias coisas: amarelinha, pega-pega e até mesmo de faz de conta, onde ela fingia ser uma princesa e ele um dragão bondoso que protegia seu castelo. Sentados agora no mesmo banco onde tudo havia começado, Roberto observava Sofia balançar as perninhas, enquanto comia um picolé que ele havia comprado de um vendedor ambulante. Era um picolé simples, de chocolate, mas ela o saboreava como se fosse a mais deliciosa das sobremesas. Sofia, Roberto disse suavemente, onde estão seus pais? A pergunta saiu de forma natural, mas ele percebeu imediatamente a mudança na expressão da menina. Seu sorriso diminuiu um pouco e ela parou de balançar as pernas. Eu não tenho pai e mãe, ela respondeu com uma simplicidade devastadora, lambendo o picolé como se fosse a coisa mais normal do mundo. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim, Sofia? Onde você mora? Eu moro em lugares diferentes, ela explicou, sua voz mantendo a inocência infantil, mesmo ao descrever uma realidade tão cruel. Às vezes durmo na igreja, quando o padre deixa, às vezes debaixo da ponte, mas só quando não está chovendo. Ontem dormi aqui no parque, perto dos bancos. Cada palavra era como uma lâmina cortando o coração de Roberto. Como uma criança tão pequena podia falar de tamanha adversidade com tanta naturalidade? Como o mundo permitia que uma menina de 6 anos vivesse nas ruas? E você não tem família, ninguém que cuida de você? Sofia balançou a cabeça, concentrada em terminar seu picolé antes que derretesse completamente. Tinha um irmão mais velho, o João, mas ele foi embora há muito tempo. Disse que ia voltar, mas ainda não voltou. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando processar aquela informação. Sua mente empresarial automaticamente começou a calcular soluções, mas seu coração estava ocupado demais, sentindo uma dor que não sabia como administrar. Sofia, onde você vai dormir hoje? Não sei ainda, ela disse dando de ombros. Vou procurar um lugar seguro quando escurecer. Sempre acho algum lugar. A naturalidade com que ela falava sobre sua situação era mais perturbadora que qualquer drama ou lágrima. Sofia havia normalizado uma vida que nenhuma criança deveria viver. Ela havia desenvolvido uma resiliência que envergonhava a autocompaixão que Roberto sentia por seus próprios problemas. Você não tem medo de dormir sozinha na rua? Às vezes, ela admitiu, mas eu fecho os olhos bem forte e finjo que estou num lugar quentinho, com uma cama macia e um cobertor fofinho. Aí o medo passa. Roberto sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Mas desta vez não eram lágrimas de autocompaixão. Eram lágrimas de uma indignação profunda, de uma tristeza que não era sua, mas de alguém que ele havia aprendido a amar em poucas horas. Sofia, você está com fome? Sempre. Ela respondeu com honestidade brutal. Mas hoje não, porque você me deu um picolé. Foi o melhor dia que eu tive em muito tempo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Roberto como um trovão doloroso. O melhor dia dela havia sido uma tarde brincando no parque com um estranho, comendo um picolé de R$ 5. Enquanto isso, ele havia passado anos reclamando de jantares em restaurantes 5 estrelas, de vinhos caros que não apreciava adequadamente, de uma vida de luxos que havia se tornado vazia. O contraste era devastador. Uma criança que não tinha nada valorizava cada pequeno momento de alegria, enquanto ele, que tinha tudo, havia perdido a capacidade de apreciar qualquer coisa. Sofia, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente, você gostaria de jantar comigo hoje? Os olhos dela se iluminaram como se ele tivesse acabado de oferecer todo o ouro do mundo. Sério?
Você quer jantar comigo? Claro que quero. Mais que isso, eu preciso. Roberto levou Sofia a um pequeno restaurante familiar próximo ao parque, longe dos locais sofisticados que costumava frequentar. Não queria expô-la ao ambiente intimidador dos restaurantes de luxo onde era conhecido, nem queria que se sentisse deslocada. Escolheu um lugar simples, aconchegante, onde o aroma de comida caseira pairava no ar como um abraço caloroso. Sofia olhava ao redor com os olhos arregalados, como se tivesse entrado em um palácio. Para Roberto, era apenas um restaurante modesto, mas para ela era um mundo de maravilhas. As toalhas xadrez, as cadeiras de madeira simples, o cardápio escrito a giz na parede, tudo parecia mágico aos olhos da menina. Você pode pedir o que quiser, Roberto disse, observando-a estudar o cardápio com seriedade de adulto. Qualquer coisa mesmo? Ela perguntou, incrédula. Qualquer coisa. Sofia mordeu o lábio inferior, concentrada em sua decisão. Finalmente, apontou para o prato mais simples do cardápio. Quero arroz com feijão e um ovo frito, e talvez um suco de laranja. Se não for pedir muito. Roberto sentiu um aperto no peito. Mesmo tendo a liberdade de escolher qualquer coisa, Sofia havia pedido o mais básico, o prato feito, como se não se achasse merecedora demais. Ele se lembrou de jantares de negócios onde havia gastado em uma única refeição mais dinheiro do que muitas famílias viam em um mês. Que tal se pedirmos isso tudo e mais um bife? Ele sugeriu gentilmente. Estou com muita fome e não quero comer sozinho. Enquanto esperavam a comida, Sofia contou sobre sua vida com uma honestidade desarmante. Falou sobre como havia aprendido a distinguir quais adultos eram seguros e quais deveria evitar, sobre os truques que havia desenvolvido para encontrar comida e abrigo, sobre a saudade que sentia do irmão mais velho que havia desaparecido. Cada história era uma facada para Roberto. Aquela menina, que deveria estar preocupada apenas com brinquedos e desenhos animados, tinha desenvolvido uma sabedoria de sobrevivência que ele nunca precisara aprender. Ela falava sobre solidão, medo e incerteza com uma maturidade que partia o coração. Roberto, Sofia disse de repente, por que você estava chorando hoje mais cedo? A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar para uma criança de 6 anos os complexos fracassos de sua vida adulta? Como falar sobre orgulho ferido, amor perdido e arrependimentos que pesavam como montanhas? Eu perdi alguém muito importante, ele disse finalmente. Alguém que eu amava muito, mas não soube cuidar direito. Sofia assentiu com seriedade. Foi sua família? Foi. Eu sei como é perder a família, ela disse, colocando sua pequena mão sobre a dele. Dói muito, né? Roberto olhou para aquela mão pequena e suja sobre a sua e sentiu uma conexão que não experimentava há anos. Dói muito, Sofia. Mas conversar com você está fazendo a dor diminuir. Quando a comida chegou, Roberto observou fascinado como Sofia saboreava cada garfada como se fosse um banquete real. Ela comia devagar, aproveitando cada sabor, cada textura. Fazia pequenos sons de satisfação que o lembravam de como havia perdido a capacidade de apreciar coisas simples. Está gostoso? Ele perguntou. É a melhor comida que já comi na vida. Ela respondeu com sinceridade absoluta. Durante o jantar, Roberto começou a perceber algo perturbador sobre si mesmo. Havia passado décadas acumulando riqueza, poder e status. Mas quando foi que havia se sentido verdadeiramente feliz pela última vez? Quando foi que havia saboreado uma refeição com prazer genuíno? Quando foi que havia conversado com alguém sem calcular vantagens ou estratégias? Sofia, com sua pobreza material extrema, parecia possuir algo que ele havia perdido completamente: a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples, de valorizar momentos de conexão humana, de viver o presente sem se perder em ansiedade sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado. Quando terminaram de comer,
Roberto não queria que aquele momento acabasse. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se útil, necessário de uma forma genuína, não como o CEO que precisava tomar decisões importantes, mas como um ser humano que podia oferecer conforto a outro ser humano. Quando saíram do restaurante, a noite havia chegado e o ar estava ainda mais frio. Sofia tremeu levemente, puxando sua blusa fina contra o corpo. Roberto tirou seu paletó e o colocou sobre os ombros dela, que desapareceu quase completamente dentro da peça de roupa cara. Onde você vai dormir hoje, Sofia? A pergunta saiu mais urgente do que ele havia pretendido. Vou procurar um lugar, ela respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Talvez debaixo da marquise da loja, ali na esquina, parece um lugar seguro. Roberto olhou na direção que ela apontava e viu uma marquise estreita, exposta ao vento e à umidade da noite. A ideia de deixar Sofia ali, sozinha no frio, era insuportável. Suas mãos começaram a tremer, não de frio, mas de uma ansiedade que não conseguia explicar. Sofia, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Você gostaria de dormir em um lugar quentinho hoje, com uma cama de verdade e cobertores? Os olhos dela se iluminaram, mas logo se encheram de cautela. Você está falando da sua casa? Estou, mas você mal me conhece. E se eu fizer algo errado? E se eu quebrar alguma coisa importante? A preocupação dela era de partir o coração. Uma criança de 6 anos, sem ter onde dormir, estava preocupada em incomodar ou causar problemas. Roberto sentiu uma onda de proteção que nunca havia experimentado antes. Sofia, você não vai quebrar nada. E mesmo que quebrasse, não importaria. O que importa é que você esteja segura e aquecida. Ela estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Promete que não vai me machucar? A pergunta foi como um punhal no coração de Roberto. Quantas experiências ruins essa criança havia tido para desenvolver essa cautela? Quantas vezes havia confiado em adultos que a decepcionaram? Prometo, Sofia, eu só quero que você esteja segura. O caminho até a mansão foi silencioso. Sofia olhava pela janela do carro com fascínio, observando as luzes da cidade passar. Roberto dirigia devagar, prolongando aqueles momentos antes de enfrentar a realidade de sua decisão impulsiva. Quando chegaram à mansão, Sofia ficou parada na entrada, com a boca aberta. A casa, que para Roberto era apenas um símbolo vazio de seu sucesso, parecia um castelo aos olhos dela. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou, incrédula. Sim, Roberto respondeu, e pela primeira vez percebeu como aquela palavra soava solitária. Dentro da casa, Sofia caminhou como em um museu, com as mãos para trás, com medo de tocar em qualquer coisa. Os móveis caros, as obras de arte, os lustres de cristal, tudo parecia intimidar a menina. Você pode tocar em tudo, Roberto disse suavemente. Esta é sua casa também, pelo menos por hoje. Ele a levou até um dos quartos de hóspedes, um espaço que nunca havia sido usado e que parecia esperar por alguém há anos. Sofia subiu na cama king size e desapareceu entre os travesseiros. É muito macia, ela disse, sua voz abafada. É como dormir numa nuvem. Roberto sorriu, uma sensação que havia se tornado estranha para ele. Mas vou buscar umas roupas para você trocar. Essas aí estão muito sujas. Quando voltou com uma camiseta sua, que serviria como camisola, encontrou Sofia adormecida, ainda vestindo suas roupas sujas, abraçada a um dos travesseiros como se fosse um ursinho de pelúcia. Ele ficou ali parado, observando-a dormir. Seu rosto, limpo pelo sono, revelava uma inocência que contrastava com a dureza de sua vida. Respirava suavemente, finalmente em paz, finalmente segura. Roberto desceu para a sala e se sentou em sua poltrona de couro, mas não conseguiu relaxar. Pela primeira vez em muito tempo, sua casa não parecia vazia. Havia vida ali,
propósito, alguém que dependia dele para algo mais importante que dinheiro ou sucesso. Ele olhou ao redor para a decoração cara e sem alma que Helena havia deixado para trás e sentiu uma clareza dolorosa. Havia passado anos construindo uma prisão dourada, onde acumulava objetos caros, mas perdia tudo que realmente importava. Sofia havia mudado algo fundamental dentro dele em apenas algumas horas, e Roberto sabia que não havia volta. Roberto acordou no dia seguinte com um sentimento estranho. Pela primeira vez em meses, havia dormido profundamente. Não havia passado horas rolando na cama, preocupado com reuniões ou estratégias empresariais. O simples conhecimento de que Sofia estava segura em sua casa havia trazido uma paz que ele não experimentava há muito tempo. Caminhou até o quarto onde ela havia dormido e encontrou a cama vazia, mas as cobertas ainda quentes. Seguindo o som de movimentos vindos da cozinha, desceu as escadas e encontrou Sofia tentando alcançar a geladeira em pé sobre uma cadeira que havia arrastado. "Bom dia, Sofia", ele disse suavemente, para não assustá-la. Ela se virou com um sorriso radiante. "Bom dia, Roberto. Eu estava tentando pegar água, mas sua geladeira é muito alta. Deixa eu te ajudar", ele disse, pegando-a no colo para que pudesse alcançar o que quisesse. Sofia riu com a brincadeira, e Roberto sentiu seu coração se aquecer de uma forma que havia esquecido ser possível. Enquanto preparavam o café da manhã juntos, Roberto percebeu como Sofia transformava tarefas mundanas em pequenas aventuras. Ela fazia perguntas sobre tudo. Por que o pão ficava dourado na torradeira? Como a laranja virava suco? Por que o leite era branco? Sua curiosidade era contagiante. "Roberto", ela disse enquanto comiam, "você precisa ir trabalhar hoje?" A pergunta o fez parar de mastigar. Sim, tinha reuniões marcadas, contratos para revisar, decisões importantes para tomar. Mas pela primeira vez em décadas, essas obrigações pareciam menos importantes que passar tempo com uma criança de 6 anos. "Talvez eu possa faltar hoje", ele disse, surpreso com suas próprias palavras. Os olhos de Sofia se iluminaram. "Sério? A gente pode brincar de novo?" Depois do café da manhã, Roberto ligou para sua secretária, cancelando todas as reuniões do dia. Ela ficou visivelmente confusa. Roberto Mendes nunca cancelava compromissos de trabalho. Nunca. "Senhor Mendes, está tudo bem? O senhor está doente?" "Estou melhor do que estive em anos, Márcia. Apenas redistribua os compromissos para o resto da semana." Ele desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas, e ele e Sofia saíram para o parque novamente. Desta vez, Roberto havia trazido uma sacola com lanches, água e até mesmo uma bola que encontrara esquecida no depósito de sua casa. No parque, eles brincaram com a liberdade de 2 crianças. Roberto corria atrás de Sofia. Empurrava-a no balanço, ajudava-a a subir no escorregador. Para ele, cada risada dela era como música, cada sorriso uma pequena vitória contra a tristeza que havia dominado sua vida. Foi durante uma brincadeira de pega-pega que Roberto notou os primeiros sussurros. Um grupo de mulheres estava sentado em um banco próximo, observando-os e cochichando entre si. Uma delas estava tirando fotos com o celular. "Não é o Roberto Mendes?" ouviu uma delas dizer. "O que ele está fazendo brincando com uma menina de rua?" "Deve ser algum tipo de estratégia de marketing", respondeu outra. "Você sabe como esses ricos são. Fazem caridade quando é conveniente, para limpar a imagem." Roberto sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de indignação. Como ousavam reduzir aquele momento genuíno a uma estratégia calculada? Como ousavam julgar algo tão puro? Mais pessoas começaram a notar e a comentar. Alguns tiravam fotos discretas, outros faziam comentários em voz alta. Roberto percebeu que Sofia também havia notado a atenção, e seu sorriso havia diminuído. "Roberto", ela sussurrou, "as pessoas estão olhando para a gente. Eu fiz alguma coisa errada?" "Não, Sofia.
Você não fez nada de errado, nunca. Mas Roberto sabia que aquele momento havia se tornado público e que em breve a notícia de sua excêntrica amizade com uma criança de rua estaria espalhada por toda a cidade. Por um momento, seu instinto empresarial gritou para que ele controlasse a situação, explicasse, justificasse. Então olhou para Sofia e percebeu que não se importava com o que pensariam. Pela primeira vez em sua vida, havia encontrado algo mais importante que sua reputação. Era a segunda semana que Sofia estava morando na mansão, quando tudo mudou. Roberto havia se acostumado a acordar com o som de suas pequenas pegadas correndo pelos corredores, a encontrar desenhos espalhados pela mesa da cozinha, a ouvir suas perguntas infinitas sobre o mundo. Sua casa, antes silenciosa como um mausoléu, havia se transformado em um lar. Naquela manhã de quinta-feira, Roberto estava ensinando Sofia a fazer panquecas quando a campainha tocou. Era cedo demais para ser uma visita social e sua secretária havia cancelado todas as reuniões da semana para que ele pudesse ficar com Sofia. "Eu atendo", disse Sofia, saltando da cadeira onde estava batendo a massa. "Não, espera", Roberto disse rapidamente. Algo em seu instinto o alertava. "Deixa eu ver quem é primeiro." Através do visor eletrônico, Roberto viu um jovem magro, de aproximadamente 16 anos, com roupas rasgadas e uma expressão endurecida que contrastava com sua idade. O garoto olhava diretamente para a câmera com uma intensidade perturbadora. Roberto abriu a porta, mantendo-a apenas entreaberta. "E posso ajudar?" "Eu vim buscar minha irmã", o jovem disse sem preâmbulos, sua voz carregada de desconfiança e algo que parecia raiva. "Sei que ela está aqui." O coração de Roberto disparou. Sua irmã? A Sofia. "Fiquei sabendo que um ricaço estava usando ela para melhorar a imagem. Vim levar ela de volta." Antes que Roberto pudesse responder, Sofia apareceu atrás dele, seus olhos se arregalando ao ver o jovem. "João?" Sua voz era um sussurro incrédulo. "Oi, Sofia, vim te buscar." Sofia correu até a porta, mas parou antes de abraçar o irmão, como se algo a impedisse. "Onde você estava? Você disse que ia voltar." "Estava trabalhando, tentando juntar uma grana para nós dois. Mas agora ouvi dizer que você está morando com esse cara." João olhou para Roberto com hostilidade evidente. "Não sei quais são suas intenções com a minha irmã, mas ela vem comigo agora." Roberto sentiu um pânico que nunca havia experimentado. Em 2 semanas, Sofia havia se tornado mais importante para ele que qualquer negócio, qualquer conquista de sua vida inteira. A ideia de perdê-la era insuportável. "João", Roberto tentou manter a voz calma. "A Sofia está segura aqui. Ela tem comida, um lugar quente para dormir, cuidados médicos se precisar." "E qual é o preço disso?" João interrompeu, seus olhos faiscando. "Porque eu sei como vocês, ricos, funcionam. Nada é de graça." "O que você quer em troca?" A acusação atingiu Roberto como um tapa. "Não quero nada em troca, apenas quero que ela esteja bem." "Claro!" João riu amargamente. "Um milionário resolve virar santo de uma hora para outra. Deve estar precisando limpar a barra depois do divórcio, né? Eu vi nos jornais." Sofia olhava entre os 2 homens, a confusão evidente em seu rosto. "João, o Roberto é bom para mim. Ele não me machuca. Ele cuida de mim." "Sofia, você é muito pequena para entender essas coisas. Vamos embora." "Agora, não!" Sofia gritou, surpreendendo a todos. "Eu não quero ir embora. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho fome, não tenho frio, não tenho medo. Por que você quer me tirar disso?" João pareceu ter levado um soco. "Porque eu sou seu irmão. Porque é minha responsabilidade cuidar de você. Porque seu lugar é comigo, não com um estranho." Roberto viu a dor nos olhos do garoto e compreendeu algo crucial. João não estava apenas sendo possessivo ou desconfiado. Ele estava com medo. Medo de perder a única família que tinha. Medo de ser substituído. Medo de que sua irmã não precisasse mais dele. "João",
Roberto disse suavemente: "Você também pode ficar. Tem espaço suficiente para todos nós." A oferta pegou João desprevenido. Ele olhou para Roberto como se tentasse detectar a pegadinha, o interesse oculto, a manipulação. Mas tudo que viu foi um homem desesperado para não perder uma menina que havia se tornado sua família. "Não preciso da sua caridade", João disse, mas sua voz havia perdido parte da hostilidade. "Não é caridade, é família." A palavra pairou no ar como uma promessa e uma ameaça, carregada de possibilidades que nenhum dos três sabia como processar. João acabou ficando, mas sua presença trouxe uma tensão que Roberto não havia antecipado. O jovem aceitara um quarto na mansão, mas mantinha uma distância hostil, observando cada movimento de Roberto com suspeita, como um animal selvagem pronto para atacar se necessário. Durante os primeiros dias, João mal falava com Roberto, comunicando-se apenas através de Sofia. Quando Roberto oferecia comida, João respondia "obrigado" de forma seca, como se as palavras lhe causassem dor física. Quando Roberto tentava incluí-lo nas brincadeiras com Sofia, João declinava e se isolava em seu quarto. "Ele não confia em você", Sofia explicou uma tarde, enquanto montavam um quebra-cabeças na sala. "O João disse que gente rica sempre quer alguma coisa em troca." Roberto suspirou, tentando encaixar uma peça que parecia não ter lugar. "E você? Você confia em mim?" Sofia o olhou com aquela seriedade desconcertante que havia desenvolvido cedo demais. "Eu confio. Você podia ter me machucado muitas vezes, mas nunca fez. Você podia ter me mandado embora quando descobriu que não tenho família, mas me deixou ficar. Você é diferente. Diferente como? Você olha para mim como se eu importasse. A maioria das pessoas olha para mim como se eu fosse invisível." Naquela noite, Roberto encontrou João na cozinha, comendo silenciosamente um sanduíche. Era a primeira vez que estavam sozinhos desde que o jovem havia chegado. "João", Roberto disse suavemente, "podemos conversar?" João parou de mastigar, mas não respondeu. "Sei que você não confia em mim. Sei que pensa que tenho segundas intenções com a Sofia. Mas preciso que você entenda algo. Sua irmã salvou a minha vida." João riu amargamente. "Claro, uma menina de 6 anos salvou um milionário. É verdade. Quando a encontrei, eu estava no pior momento da minha vida. Tinha perdido minha esposa, minha família, meu propósito. A Sofia me deu uma razão para viver de novo." "E qual é essa razão?" Roberto hesitou, tentando encontrar palavras para sentimentos que ainda estava aprendendo a reconhecer. "Ser necessário. Ser importante para alguém de verdade, não pelo meu dinheiro ou influência, mas por quem eu sou. A Sofia me fez lembrar que existe algo mais importante que sucesso financeiro." João estudou o rosto de Roberto por um longo momento. "Você sabe que ela chora às vezes à noite?" O coração de Roberto disparou. "Chora? Por quê?" "Pesadelos. Ela sonha que você vai se cansar dela e mandá-la embora. Sonha que isso tudo é temporário, que vai acordar na rua de novo." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Eu nunca, jamais faria isso com ela. Mas ela não sabe disso. A Sofia já foi abandonada muitas vezes. Nossos pais nos deixaram quando eu tinha 12 anos. Várias famílias que prometeram nos adotar mudaram de ideia. Ela aprendeu que adultos mentem." Roberto fechou os olhos, imaginando Sofia acordando sozinha no escuro, com medo de que sua nova vida fosse apenas um sonho. "O que posso fazer para que ela saiba que estou aqui para ficar?" João o observou com curiosidade. "Por que isso é tão importante para você?" "Porque pela primeira vez em 45 anos, sinto que minha vida tem um propósito real. Porque quando olho para a Sofia, vejo a possibilidade de ser o homem que sempre deveria ter sido. Porque eu a amo como se fosse minha própria filha." As palavras saíram sem filtro, cruas e honestas. João ficou em silêncio por um longo tempo.
processando o que havia ouvido. Sabe, João disse finalmente, a Sofia fala de você o tempo todo. O Roberto me ensinou isso. O Roberto disse aquilo. Ela nunca falou de ninguém assim antes. E você? Como se sente em relação a isso? João suspirou profundamente. Com medo. A Sofia é tudo que eu tenho no mundo. Se eu perder ela, você não vai perder. Mas talvez você possa ganhar uma família maior. João olhou para Roberto com uma vulnerabilidade que tentava esconder atrás de sua hostilidade. Você realmente quer que nós dois fiquemos? Mais do que qualquer coisa. A terceira semana trouxe uma complicação que Roberto não havia antecipado. Era uma manhã de segunda-feira, quando duas mulheres de terninhos austeros tocaram a campainha, carregando pastas e expressões sérias, que deixaram Roberto imediatamente em alerta. Senhor Roberto Mendes, a mais velha perguntou, mostrando uma identificação oficial. Sou a doutora Carmen Silva, do Conselho Tutelar, e esta é minha colega, a Dreshir Ana Ferreira. Recebemos denúncias sobre menores desassistidos residindo em sua propriedade. O mundo de Roberto pareceu desmoronar. Sofia e João estavam na sala assistindo a desenhos animados, alheios à tempestade que se aproximava. Roberto tentou manter a calma, mas suas mãos começaram a tremer. Denúncias? Ele conseguiu perguntar. Múltiplas denúncias anônimas alegando que o senhor está mantendo duas crianças em situação irregular. Precisamos falar com elas e avaliar as condições em que se encontram. Roberto sabia que não podia impedir a investigação, mas o pânico de perder Sofia e João era avassalador. Claro, elas estão na sala, mas preciso esclarecer que... Senhor Mendes, Adrari Carmen o interrompeu. Compreendemos que suas intenções possam ser boas, mas há protocolos legais para a proteção de menores. Crianças não podem simplesmente morar com adultos sem os devidos procedimentos. Quando as conselheiras entraram na sala, Sofia se escondeu atrás de Roberto instintivamente, enquanto João se levantou, tenso e defensivo. Roberto sentiu o coração partir ao ver o medo nos olhos de Sofia. Sofia, João, Adratio Ana, disse com voz gentil, somos do Conselho Tutelar, viemos conversar com vocês para garantir que estão seguros e bem cuidados. A gente não quer ir embora, Sofia disse imediatamente, agarrando-se à perna de Roberto. O Roberto cuida bem da gente. Ninguém disse que vocês vão embora, querida. Só queremos fazer algumas perguntas. As próximas 2 horas foram as mais longas da vida de Roberto. Ele observou impotente enquanto as conselheiras faziam perguntas detalhadas sobre como Sofia e João haviam chegado ali, sobre seus arranjos de moradia, sobre a natureza de seu relacionamento com Roberto. João, mais maduro, respondia com cautela, claramente tentando proteger a situação. Sofia, por outro lado, falava com entusiasmo sobre sua nova vida. As brincadeiras, a comida, a sensação de segurança, como Roberto havia se tornado sua família. E antes de virem para cá, Drache Carmen perguntou, onde vocês moravam? Sofia baixou os olhos. Na rua, ou em lugares diferentes, sempre com fome, sempre com frio. E o senhor Roberto, como ele trata vocês? Como se a gente fosse filho dele de verdade, Sofia respondeu sem hesitar. Quando as conselheiras terminaram de questionar as crianças, pediram para falar com Roberto em particular. Sofia se recusou a soltá-lo, e João permaneceu próximo, claramente preocupado. Senhor Mendes, a doutora Carmen disse, as crianças estão visivelmente bem cuidadas e demonstram afeto genuíno pelo senhor. No entanto, não há documentação legal que legitime esta situação. O que isso significa? Roberto perguntou, embora temesse a resposta. Significa que, tecnicamente, estas crianças estão em situação irregular.
Sem processos de adoção ou guarda temporária formalizados, elas deveriam estar em uma instituição apropriada até que uma família adequada seja encontrada. Mas eu sou uma família adequada, Roberto protestou. Elas estão felizes aqui, seguras, amadas. Compreendemos isso, senhor. Mas há protocolos. Precisamos garantir que o senhor passou por verificações de antecedentes, avaliações psicológicas, cursos preparatórios. Quanto tempo isso levaria? João perguntou, falando pela primeira vez. O processo completo pode levar de 6 meses a 2 anos. Sofia começou a chorar, entendendo mesmo sem compreender completamente que sua nova família estava sendo ameaçada. Roberto a pegou no colo, sentindo sua própria voz tremer. E até lá, as crianças precisariam ficar em uma instituição apropriada. Um abrigo. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Depois de encontrar um propósito, uma família, uma razão para viver, tudo poderia ser tirado dele por burocracia e procedimentos. Por favor, ele sussurrou, não separem a nossa família. Na 4ª semana, quando Roberto pensava que as coisas não poderiam se complicar mais, Helena apareceu. Ele estava no jardim brincando de futebol com Sofia e João quando ouviu o som familiar do motor do carro dela na entrada da garagem. Seu coração parou por um momento. Helena desceu do carro com a elegância que sempre a caracterizara, mas havia algo diferente em sua postura. Estava mais magra, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Quando seus olhos encontraram os de Roberto, ele viu uma mistura complexa de emoções que não conseguiu decifrar. E pai Roberto! Sofia correu até ele, sem notar a tensão que havia se instalado no ar. Quem é essa moça bonita? Roberto engoliu em seco. Sofia, João, esta é a Helena. Ela era minha esposa. Helena se aproximou lentamente, estudando as 2 crianças com uma expressão que Roberto não conseguia interpretar. Havia curiosidade, mas também algo que parecia dor. Então essas são as famosas crianças que estão causando tanto furor na mídia, Helena disse. Sua voz cuidadosamente neutra. Helena, Roberto começou, elas não são uma estratégia de marketing ou... Eu sei, ela o interrompeu suavemente. Eu vi as fotos, li as matérias, também conversei com algumas pessoas que viram vocês juntos no parque. Ela pausou, olhando diretamente para Sofia. Você realmente brinca com ele? Sofia assentiu entusiasticamente. O Roberto é o melhor para brincar. Ele me ensinou a andar de balanço, a fazer castelo de areia e até a fazer panqueca. Helena olhou para Roberto com surpresa genuína. Panqueca? Você não sabia nem fritar um ovo quando a gente era casado. Eu aprendi, Roberto disse simplesmente. A Sofia me ensinou muita coisa. João permanecia em silêncio, observando a interação com a cautela que havia desenvolvido quando se tratava de adultos. Roberto percebeu que o jovem estava se preparando para proteger Sofia se necessário. Oh, Roberto, Helena disse, podemos conversar em particular. Eles caminharam até a varanda, deixando as crianças brincando no jardim sob a supervisão vigilante de João. Helena se apoiou no parapeito, olhando para Sofia que ria enquanto tentava fazer embaixadinhas com a bola. Por que você voltou? Roberto perguntou, incapaz de esconder a esperança em sua voz. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos, Helena respondeu. Quando ouvi as primeiras histórias, achei que fosse algum tipo de golpe de marketing para limpar a sua imagem depois do divórcio. Mas depois, Helena se virou para encará-lo. Depois comecei a receber relatos de pessoas que viram vocês juntos. Diziam coisas que não faziam sentido para o Roberto que eu conhecia. Que você ria, que brincava, que parecia feliz. Roberto sentiu um aperto no peito. E isso te incomodou? Me devastou, Helena admitiu, lágrimas brotando em seus olhos.
Porque eu percebi que uma criança de 6 anos conseguiu algo que eu tentei por 23 anos, fazer você ser humano de novo. As palavras atingiram Roberto como um soco. Helena, Não. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu assisti de longe enquanto você se transformava em alguém que eu não reconhecia. Vi você se tornar carinhoso, atento, presente. Vi você priorizar algo além do trabalho. E doeu, Roberto. Doeu porque me fez questionar se eu estava errada em desistir de nós. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras dela. Sofia correu até a varanda naquele momento, interrompendo a conversa tensa. Roberto, o João disse que vai chover. A gente pode fazer biscoito dentro de casa? Ela olhou para Helena com curiosidade. A senhora quer fazer biscoito com a gente? Helena olhou para a menina, depois para Roberto, e algo em sua expressão se suavizou. Eu não sei fazer biscoito. Eu ensino, Sofia disse animadamente, pegando a mão de Helena. É muito fácil. O Roberto também não sabia, mas agora ele faz os melhores biscoitos do mundo. Enquanto Sofia puxava Helena em direção à cozinha, Roberto ficou parado na varanda, observando sua ex-esposa ser arrastada por uma criança que havia mudado tudo em sua vida. Por um momento, ousou imaginar uma possibilidade que parecia impossível. E se Sofia pudesse salvar não apenas sua vida, mas também seu casamento? A tarde na cozinha foi surreal. Roberto observou Helena tentando seguir as instruções entusiasmadas de Sofia para fazer biscoitos de chocolate, suas mãos elegantes lutando com a massa grudenta. Era uma cena que ele havia sonhado milhares de vezes durante o casamento. Helena interagindo com uma criança, sua casa cheia de risadas infantis. Não, não assim. Sofia riu, mostrando a Helena como misturar os ingredientes. Tem que ser com carinho, senão os biscoitos ficam tristes. Helena sorriu genuinamente pela primeira vez desde que havia chegado. Biscoitos ficam tristes? Claro! O Roberto me ensinou que a comida sente quando a gente faz com amor. Por isso tudo que ele cozinha é gostoso. Roberto sentiu Helena olhar para ele por sobre a cabeça de Sofia, uma expressão indescritível em seus olhos. Durante os anos de casamento, ela havia implorado para que cozinhassem juntos, para que ele participasse mais das atividades domésticas. Ele sempre havia rejeitado, dizendo que não tinha tempo para essas coisas. Quando os biscoitos estavam no forno, Sofia correu para o jardim atrás de João, deixando Helena e Roberto sozinhos na cozinha pela primeira vez em meses. Ela tem razão sobre a comida, Helena disse suavemente. Dá para sentir a diferença. Helena, Roberto começou, mas ela o interrompeu. Roberto, preciso te fazer algumas perguntas difíceis e preciso que você seja completamente honesto comigo. Ele assentiu, preparando-se para o que viria. Essas crianças, isso não é para me provar alguma coisa, ué? Não é uma tentativa de me mostrar que você mudou para me trazer de volta? A pergunta era direta e dolorosa. Roberto levou um tempo antes de responder. Não, quando encontrei a Sofia, eu nem pensava em você voltar. Pensava apenas em como minha vida tinha se tornado vazia. Ela me salvou, Helena. Literalmente me salvou. Te salvou como? Roberto se encostou no balcão, buscando as palavras certas. Naquele dia no parque, quando assinei os papéis do divórcio, eu estava planejando... Bem, eu estava pensando em acabar com tudo. Não via mais sentido em continuar vivendo uma vida tão vazia. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Roberto, a Sofia apareceu no momento exato em que eu mais precisava de esperança. Ela me lembrou que existe bondade no mundo, que existe amor sem condições, que existe propósito além de acumular dinheiro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. E agora? O que você quer agora? Eu quero ser o pai que a Sofia e o João merecem. Quero usar minha vida para protegê-los, para amá-los, para ser o homem que uma criança de 6 anos viu potencial em mim para ser. E eu,
Onde eu me encaixo nisso? Roberto olhou profundamente nos olhos de Helena. Isso depende de você. Eu te amo, Helena. Sempre amei. Mas não posso voltar a ser quem eu era. Não posso abandonar a Sofia e o João por nada nem ninguém. Eles são minha família agora. Mesmo que isso signifique perder qualquer chance de me reconquistar, mesmo assim. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Sabe qual é a ironia cruel de tudo isso, Roberto? Eu sempre quis ter filhos, sempre sonhei em ver você brincando com nossas crianças, em ter uma família de verdade. E agora você tem isso, com crianças que não são biologicamente suas. Helena, mas aqui está o que mais me dói. Ela continuou, as lágrimas fluindo livremente. Ao ver você com a Sofia hoje, vendo como você a olha com tanto amor, como você se dedica a ela completamente, eu finalmente vi o homem por quem me apaixonei na faculdade, o homem que eu achei que tinha perdido para sempre. Roberto estendeu a mão hesitante e Helena a pegou. A questão é, ela sussurrou, será que já é tarde demais para nós? Será que uma família que não planejamos pode se tornar a família que sempre sonhamos? Antes que Roberto pudesse responder, Sofia irrompeu na cozinha. Os biscoitos estão prontos, vamos comer todos juntos. Enquanto ela os puxava em direção ao forno, nem Roberto nem Helena deixaram de notar o significado de suas palavras. Todos juntos. A quinta semana trouxe a crise que Roberto havia temido desde o primeiro dia. Sofia acordou na madrugada de terça-feira com febre alta e dificuldade para respirar. Roberto a encontrou no quarto, pálida e tremendo, seus lábios com uma coloração azulada que o encheu de pânico. Sofia, o que está acontecendo? Ele sussurrou, pegando-a no colo. Não consigo respirar direito. Ela conseguiu dizer entre respirações curtas e difíceis. Roberto não hesitou. Acordou João e, ainda de pijama, levou Sofia correndo para o hospital mais próximo. Durante todo o trajeto, ela permaneceu em seus braços, cada respiração laboriosa cortando seu coração como uma lâmina. Na emergência, os médicos imediatamente levaram Sofia para cuidados intensivos. Roberto ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, enquanto João permanecia sentado em silêncio, seus punhos cerrados de preocupação. Senhor Mendes, uma médica jovem se aproximou depois de 2 horas que pareceram uma eternidade. Sou a Dr. Patrícia, cuidei da Sofia. Como ela está? Roberto perguntou, sua voz rouca de angústia. Ela tem uma condição cardíaca congênita que provavelmente passou despercebida pela falta de acompanhamento médico regular. É grave, mas tratável. Roberto sentiu as pernas bambas e tratável como: ela precisa de uma cirurgia cardíaca. É um procedimento complexo, mas com alta taxa de sucesso. Sem a cirurgia, a médica hesitou. Sem a cirurgia, o quê? A condição dela vai piorar progressivamente. Senhor Mendes, ela precisa dessa cirurgia dentro de no máximo 2 semanas. Então faremos a cirurgia. O que for preciso, dinheiro não é problema. A médica trocou um olhar com a enfermeira ao lado. Senhor Mendes, há um problema legal. Para autorizar uma cirurgia deste porte em um menor, precisamos do consentimento dos pais ou responsáveis legais. Roberto sentiu o mundo desmoronar. Mas eu sou o responsável por ela. Ela mora comigo. Senhor, eu compreendo a situação, mas legalmente o senhor não tem a guarda formal dela, sem os papéis de adoção ou guarda temporária. Mas isso levaria meses. Roberto gritou, atraindo olhares de outras famílias na sala de espera. A Sofia não tem meses. João se levantou, aproximando-se deles. E se eu assinar, sou o irmão mais velho dela. A médica balançou a cabeça gentilmente. E você também é menor de idade, João. Precisaríamos de um adulto legalmente responsável. Roberto passou as mãos pelos cabelos, desesperado. O que acontece se não conseguirmos resolver isso?
O hospital será obrigado a transferir a Sofia para a tutela do Estado, até que a situação legal seja resolvida. Eles decidirão sobre o tratamento. Não! Roberto explodiu. Não vão tirá-la de mim agora, não quando ela mais precisa. 2 horas depois, Helena chegou ao hospital. Roberto havia ligado para ela em desespero, não sabendo mais a quem recorrer. Ela entrou na sala de espera e encontrou Roberto sentado no chão, encostado na parede, com João ao lado, ambos com a aparência devastada. Como ela está? Helena perguntou, ajoelhando-se ao lado de Roberto. Ela precisa de uma cirurgia no coração, mas eles não vão me deixar autorizar porque legalmente eu não sou nada para ela. Helena, eles podem tirá-la de mim. Helena olhou para o homem que havia sido seu marido por mais de 2 décadas, vendo-o mais quebrado do que nunca, mais vulnerável do que ele jamais se permitira ser. Roberto, ela disse suavemente, você está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a Sofia? Qualquer coisa. Mesmo que isso signifique expor toda a nossa vida particular, nossas falhas, nossa história, para conseguir uma guarda rápida? Roberto olhou para ela, confuso. Estou dizendo que talvez, se voltarmos a ser casados, se nos apresentarmos como um casal estável querendo adotar, o processo possa ser agilizado. É uma chance pequena, mas... Roberto sustentou o olhar dela. Você faria isso? Pela Sofia? Eu faria pela Sofia. E talvez por nós também. Helena, você tem certeza? Isso mudaria tudo. Ela olhou através do vidro para o quarto de Sofia, onde a pequena menina estava deitada, conectada a máquinas, e depois de volta para Roberto. Nossa família está naquela cama, Roberto. Vamos lutar por ela. Os 5 dias seguintes foram um redemoinho de papelada, advogados, audiências urgentes e telefonemas desesperados. Roberto e Helena se casaram novamente em uma cerimônia civil rápida no próprio hospital, com João como testemunha e Sofia dormindo sedada a poucos metros de distância. E não era exatamente como eu sonhava com nosso segundo casamento, Helena sussurrou enquanto assinavam os documentos. É mais importante que qualquer sonho, Roberto respondeu, segurando sua mão. O juiz que analisou o caso de emergência foi tocado pela história. Roberto havia usado toda a sua influência, mas mais do que isso, ele havia aberto seu coração completamente, explicando a quem quisesse ouvir como Sofia o havia salvado. Tussit. Como João havia se tornado o filho que ele nunca teve, como essa família improvável havia se tornado a coisa mais real em sua vida. Senhor e Senhora Mendes, o juiz disse durante a audiência, esta é uma situação altamente irregular. No entanto, dada a emergência médica e a clara evidência do bem-estar das crianças sob seus cuidados, estou concedendo a guarda temporária de emergência para que possam autorizar o tratamento médico. Necessário. Roberto sentiu as pernas quase cederem de alívio. A cirurgia de Sofia durou 8 horas. Roberto, Helena e João se revezaram na sala de espera, sem conseguir comer, sem conseguir pensar em mais nada, a não ser na pequena menina lutando pela vida. Durante aquelas horas, algo mágico aconteceu entre Roberto e Helena. Eles se redescobriram, não como o casal que haviam sido, mas como os pais que estavam se tornando. Lembra quando a gente sonhava em ter filhos? Helena sussurrou durante a 5ª hora de espera. Eu tinha tanto medo de não ser um bom pai, Roberto admitiu. E que ironia! Foi uma criança que já existia, que me ensinou a ser pai. E que me ensinou a ser mãe, Helena acrescentou com lágrimas nos olhos. Quando o cirurgião finalmente apareceu, exausto, mas sorrindo, Roberto sentiu o coração voltar a bater. A cirurgia foi um sucesso. A Sofia é uma menina muito forte. Ela vai precisar de algumas semanas de recuperação, mas deve ter uma vida completamente normal. Roberto abraçou Helena e João ao mesmo tempo, os 3 chorando de alívio e alegria.
Durante as 2 semanas de recuperação no hospital, uma nova família tomou forma. Helena passou dias inteiros lendo para Sofia, pintando suas unhas, fazendo tranças em seu cabelo, todas as coisas que ela sonhara fazer com uma filha. João, inicialmente desconfiado de Helena, foi aos poucos se abrindo ao ver o cuidado genuíno que ela tinha com sua irmã. "Você vai mesmo ficar?" João perguntou a Helena numa tarde, enquanto Sofia dormia e Roberto tinha ido buscar um café. "Para sempre", Helena prometeu. "A Sofia me ensinou algo importante. Às vezes, a família que a gente escolhe é mais forte que a família onde a gente nasce." "E você não vai mais brigar com o Roberto?" Helena sorriu, pensando em como o Roberto havia mudado. "A gente ainda discorda às vezes, mas agora sabemos o que é realmente importante. Antes, a gente brigava por dinheiro, trabalho, horários. Agora, nossa única preocupação é garantir que você e a Sofia estejam felizes e seguros." Quando Sofia finalmente recebeu alta do hospital, ela correu para dentro da mansão como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mas algo estava diferente. As coisas de Helena estavam de volta. Fotos de família haviam aparecido nas mesas e a casa tinha um ar aconchegante, com cara de lar. "Roberto", Sofia disse naquela primeira noite, se aninhando na cama entre ele e Helena. "Você e a Helena vão ser minha mamãe e meu papai para sempre?" Roberto olhou para Helena por cima da cabeça de Sofia, ambos entendendo o peso daquela pergunta. "Se você quiser, meu amor", Helena disse suavemente. "Mais que tudo nesse mundo", Sofia sussurrou. Naquela noite, enquanto Roberto ouvia Helena cantarolando uma canção de ninar para Sofia, com a respiração tranquila de João vindo do quarto ao lado, ele percebeu que perder tudo o que ele achava que importava o havia levado a tudo o que realmente importava. Sofia não apenas salvara sua vida, ela salvara sua capacidade de amar, de ser vulnerável, de escolher a família em vez da ambição. Ela havia dado a ele e a Helena uma segunda chance, não apenas no casamento, mas de se tornarem as pessoas que estavam destinadas a ser. 6 semanas após aquele encontro fatídico no parque, Roberto se encontrava no mesmo banco onde tudo havia começado, mas desta vez não estava sozinho e desesperado. Sofia corria pelo parquinho com uma energia renovada, seu coração reparado, permitindo que ela brincasse como qualquer criança de 6 anos deveria. João estava ensinando os menores a jogar bola, tendo encontrado seu próprio senso de propósito em ajudar os mais novos. Helena empurrava Sofia no balanço, suas risadas ecoando pelo ar como uma música que Roberto havia esquecido que existia. Observando-os juntos, ele ainda não conseguia acreditar em como sua vida havia mudado drasticamente. A mulher que ele havia perdido por negligência agora estava de volta, não como a esposa que ele dava como certa, mas como uma verdadeira parceira na construção de uma família que nenhum dos dois esperava. Mais alto, "Mamãe Helena!" Sofia gritou do balanço, usando o título que se tornara natural para ela. "Não muito alto, princesa." Helena riu. "Você acabou de consertar o coração, lembra?" Roberto sorriu, observando o instinto maternal natural de Helena florescer. Durante essas semanas, ele testemunhara sua transformação de uma divorciada amarga para uma mãe dedicada que ficava acordada até tarde, quando Sofia tinha pesadelos, que aprendeu a cozinhar as comidas favoritas dela, que encheu a casa com um calor que estivera ausente durante anos de seu casamento. "Papai Roberto!" Sofia pulou do balanço em pleno ar, aterrissando com segurança na grama e correndo até ele. "Olha o que eu achei!" Ela abriu a pequena palma da mão para revelar uma pequena flor que havia colhido. Era simples, comum, mas ela a ofereceu a ele como se fosse o presente mais precioso do mundo. "Para você", ela disse com seriedade, "porque você me salvou." Roberto se ajoelhou para aceitar a flor, sentindo as lágrimas ameaçarem seus olhos. "Sofia, foi você quem me salvou." Então um salvou o outro.
Ela concluiu com a sabedoria de 6 anos que nunca deixava de surpreendê-lo. João se aproximou deles, um pouco ofegante depois de treinar futebol com a molecada. Nessas semanas, Roberto observara o adolescente se transformar de um garoto de rua desconfiado e endurecido para um jovem que estava aprendendo a confiar de novo, a rir de novo, a acreditar que coisas boas podiam acontecer para gente como eles. Roberto, João disse, alguns dos moleques aqui não têm para onde ir hoje à noite. Os pais deles estão no turno da noite e não tem ninguém para buscar eles. Roberto olhou para Helena, que caminhava em direção a eles. Eles já haviam discutido essa possibilidade, usar seus recursos para ajudar outras crianças necessitadas, expandir sua capacidade de amar para além de apenas Sofia e João. O que você acha? Roberto perguntou a Helena. Pronta para uma casa cheia de crianças hoje à noite? O sorriso de Helena era radiante. Eu estava esperando por essa pergunta. Enquanto reuniam as crianças que precisavam de um lugar para passar a noite, Roberto refletia sobre a ironia de sua situação. 6 semanas atrás, ele era um homem que media o sucesso em relatórios trimestrais e margens de lucro. Agora, ele o media nas risadas das crianças, no batimento cardíaco saudável de Sofia, nos sorrisos tímidos de João, nos suspiros contentes de Helena quando ela colocava Sofia na cama todas as noites. Seu celular vibrou com mais uma ligação de negócios, mas pela primeira vez em décadas, Roberto recusou sem nem mesmo verificar quem estava ligando. Sua secretária havia aprendido a lidar com a maioria das coisas sem ele e, surpreendentemente, seus negócios estavam indo melhor do que nunca. Talvez porque ele finalmente tivesse perspectiva sobre o que realmente importava. Naquela noite, a sala de jantar estava cheia com 6 crianças de várias idades, todas jantando juntas como uma grande família. Roberto observou Sofia ajudando uma criança menor a cortar a carne. Observou João explicando pacientemente o dever de casa para uma menina mais velha. Observou Helena se movendo entre todos eles como uma mãe nata. Roberto, Helena disse mais tarde, quando todas as crianças estavam dormindo, você se arrepende de largar sua vida antiga por essa bagunça? Roberto olhou ao redor de sua casa, agora cheia de evidências de vida. Brinquedos espalhados sobre os móveis caros, desenhos infantis colados nas paredes, álbuns de fotos documentando as aventuras de sua nova família. Helena, ele disse, puxando-a para perto, passei 45 anos construindo uma vida que parecia um sucesso por fora, mas era completamente vazia por dentro. A Sofia me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, é o que você doa, o que você compartilha, quem você ama incondicionalmente. Ao passarem pelo quarto de Sofia, puderam ouvi-la falando durante o sono. Obrigada, Papai do Céu, por me dar a melhor família do mundo. Roberto beijou a testa de Helena, entendendo finalmente que às vezes você precisa perder tudo o que acha que quer para descobrir tudo o que realmente precisa. A pergunta inocente de uma menina. Tio, não precisa chorar. Você quer brincar comigo? O levara a uma riqueza muito além de qualquer coisa que ele jamais imaginara ser possível.